fala bastante sobre dengue, não é de hoje, mas as dúvidas continuam. Sobre esse assunto, então, para tirar as dúvidas de muitos ouvintes em relação a sintomas, tratamento, se existe ou não, como se prevenir, na linha conosco está o nosso colunista de saúde da Band News FM, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, doutor Álvaro Furtado. Obrigada por nos atender, doutor. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Muito bom dia, eu tava com saudade já de vocês duas. Eu fico num horário diferente, mas é muito bom de poder falar com nossos ouvintes agora pela manhã de um assunto tão relevante. Todo mundo tem uma avalanche de dúvidas sobre dengue. E olha, meninas, a gente já observa, comparando com o ano passado, eu trabalho em hospitais aqui em São Paulo, como o volume de casos é diferente comparado com o ano passado. A gente vai passar visita nos hospitais, a gente vê, às vezes, quase 30 a 40% de uma enfermaria de clínica médica com casos de dengue. E isso fazia muito tempo que eu, como infectologista, não via aqui em São Paulo. Então, realmente, a situação é preocupante e cabe uma discussão específica para a população para a gente falar um pouquinho de coisas mais gerais sobre dengue e as pessoas conseguirem aí ter pelo menos um checklist de coisas a fazer, a pensar e a agir com relação a essa doença. Pois é, quando o senhor fala de pessoas internadas no hospital, sobre esses leitos ocupados com pacientes com dengue, quando é que um caso evolui para chegar a esse ponto de ter que ir ao hospital? O ouvinte começa com sintomas, né? De repente a pessoa infectada começa a sentir algumas coisas que a gente já vai falar quais são, mas quando é que evolui para esse caso de precisar chegar ao hospital? Olha, usualmente o critério para internar esses pacientes é ou alguma alteração no exame de sangue, no hemograma, que tem um exame que a gente colhe dos pacientes, e tem alterações que colocam esse paciente no rol de internação, que é as plaquetas, que é uma série lá do hemograma muito baixa. Ou quando ele tem algum sangramento, né? Isso também é um sinal que a gente presta atenção. E também os famosos sinais de alarme ou sinais de alerta, que podem traduzir a possibilidade de evolução para a forma grave, que a gente antigamente chamava de dengue hemorrágica, mas hoje a gente chama de dengue grave, que é alguns sinais que a população tem que saber, nossos ouvintes, que é uma dor de barriga muito forte, quando começa a vomitar, né? Começa a ter vômito que não melhora, esses são sinais, ou uma dificuldade para respirar. Mas, Débora, vale a pena a gente falar antes de tudo isso, quais são os sinais de dengue, né? Dengue é uma doença com febre muito alta, geralmente a febre passa de 38, pega lá um termômetro, olhar quando sentir o corpo quente, dor de cabeça, dor forte no corpo. E como a gente vive agora no meio do caminho para piorar a situação, um aumento de casos de Covid, é importante que a população consiga diferenciar a dengue de Covid. Quando tem coriza, dor de garganta, tosse, geralmente cai fora aí da possibilidade de dengue. Agora, quando é só dor no corpo, febrão, uma dor que a gente fala que é em volta do olho, cefaleia retroorbitária, lá no fundo do olho, e um mal-estar muito importante, tem que pensar em dengue também. Então, olha, o Ministério agora tem duas doenças ao mesmo tempo, inclusive até vai adiantar a campanha de imunização para gripe, né, para vírus respiratório, para tentar não ter um competidor para dengue ao mesmo tempo, para lotar os hospitais e os serviços de emergência. Quando o senhor fala em sangramento, é sangramento nasal? Isso, Débora. Manasal, às vezes até um sangramento gastrointestinal ali pelo trato digestivo, né? Pela mucosa oral também. No caso das mulheres, um sangramento vaginal também pode acontecer, um fluxo menstrual fora do padrão. Tudo isso deve chamar a atenção na possibilidade de uma forma mais grave de dengue, além dos sinais de alerta, que é dor de barriga, vômitos que não melhoram, né? Tudo isso também deve fazer o nosso ouvinte prestar atenção e procurar rapidamente os serviços de emergência para ser avaliado. Mas a Débora falou um pouco antes, e o senhor também citou, né, doutor Álvaro, que o termo dengue hemorrágica, ele não está sendo mais usado, agora dengue grave, até porque a gente associa a principal complicação à hemorragia, à perda de sangue. É isso mesmo ou tem algum outro tipo de complicação que pode agravar demais o quadro e levar à morte? Olha, é muito bom, Carla, a gente explicar para os nossos ouvintes por que a dengue gera óbito, por que o paciente morre de dengue, né? Então, eu vou fazer uma analogia para ficar bem fácil de entender. Ali o vaso onde o sangue corre no nosso organismo, ele é um vaso fechado. O sangue entra ali e vai para os órgãos nobres. Quando você tem uma forma grave de dengue, você pode ter, por vários motivos, o aumento da saída desse sangue, desses vasos. É como se tivesse um vaso cheio de buraquinho, né? Uma peneira. Aí extravasa esse sangue para vários locais
onde não deveria esse sangue. E esse extravasamento, né, essa saída do sangue do vaso, faz com que a nossa pressão caia, porque você diminui a quantidade de sangue dentro dessas estruturas nobres, e aí você começa a ter complicação pela ida desse fluxo de sangue para alguns territórios que não é para ir, né? Então, por exemplo, a dor abdominal é o extravasamento de sangue para a cavidade abdominal, né? E às vezes esse extravasamento, essa saída é tão importante que o paciente vai para um quadro que a gente chama de choque, a pressão cai muito, né? E para os locais nobres onde esse sangue deveria ir, ele não vai. Aí você começa a ter sofrimento no rim, no fígado, além da alteração da coagulação no sangue que a dengue pode dar, a queda de plaquetas. Então, tudo isso gera gravidade. Só que a gravidade também pode ser porque o vírus da dengue, ele pode ir para o cérebro, para o coração, causar uma miocardite, uma encefalite. Então, são várias possibilidades. Por que um paciente evolui para óbito, né? Com dengue, a gente teve no Brasil, nos últimos 2 anos, os maiores coeficientes de óbitos em 2022 e em 2023, por causa dessa gravidade, né, do vaso, do endotélio que acontece na forma grave da dengue. Tem pergunta de ouvinte aqui. Nossa, eu tava com ela aberta e eu cliquei na de cima. Mas era basicamente no sentido, já eu acho o nome do nosso ouvinte. Ele fala, bom, a gente escuta que o mosquito pode se proliferar, né, colocar os ovinhos em água limpa. Achei, é o Rildo, de Mogi das Cruzes. É fato que o mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus, põe seus ovos à beira de água parada. Nesse sentido, muitos acham que é só na água limpa, mas no caso da água suja, os ovos também podem ser colocados? Manda abraços e parabéns pela entrevista. Rildo, seguinte, preferencialmente água parada limpa. Difícil você ver ele fazer a chamada ovoposição, que é botar os ovos em água suja. Obviamente, tem que ver muito bem às vezes você acha que aquela água só porque tem uma terrinha embaixo, mas se ela tiver limpinha, por exemplo, vaso de planta. Então, eu acho que essa pergunta é boa do Rio, para a gente falar com a população que você que mora em casa, né, vá no seu terreno, olha ali vaso de planta, lixo. Se você tem alguma coleção, porque por mais que tenha ali no fundo uma terrinha, tá sujinho, se a água em cima tiver limpinha, cristalina ali pode ter ovoposição do mosquito da dengue. Então, faça uma análise aí de onde você mora, especialmente ali nos locais onde você acha que nunca poderia, a gente se surpreende, né? Porque pode ter focos potenciais do mosquito, isso é uma parte daqui, a população pode nos ajudar controlando o seu próprio ambiente onde mora para evitar a proliferação do mosquito, porque isso é a principal medida de controle da dengue. Eu posso ter aí vacinas, eu posso ter estratégias outras, mas se eu continuar tendo mosquito, eu vou continuar tendo dengue para sempre em epidemias, em como a gente já vê no Brasil há mais ou menos 40 anos, epidemias sucessivas de dengue, porque a gente não consegue controlar esse mosquito de forma adequada. Eu queria fazer uma pergunta de ouvinte também, mas essa sua última frase, doutor Álvaro, olha, que saudade que eu tava de conversar com você. Também, muita. Me traz o seguinte questionamento. Se a gente conseguir expandir o esquema vacinal para toda a população, a gente sabe que nesse primeiro momento é para adolescentes, né? Ali, crianças e pré-adolescentes, mas se a gente conseguir expandir esse esquema vacinal para toda a população, pode haver uma queda significativa de casos no Brasil? A gente pode ter uma erradicação da doença? E quanto tempo demoraria para isso acontecer, se é que existe a possibilidade de que isso aconteça, doutor? Muito bom. Essa pergunta é excelente. Não tem uma resposta muito clara, fácil de responder, mas vamos tentar responder para os nossos ouvintes entenderem o quanto a gente consegue controlar uma doença em saúde pública com vacina, né? É a primeira vez no mundo, fora de um estudo de fase 3, que vai se utilizar uma vacina, de uma tecnologia vacinal. É uma vacina da indústria japonesa Takeda. O Brasil comprou praticamente todas as doses que a empresa conseguiu fabricar aí e vai vacinar com essa priorização, porque não tem condição mesmo de vacinar para toda a população, até porque não tem dose de vacina para fazer, mesmo que o Ministério quisesse fazer e negociasse, conseguisse comprar essas vacinas, né? O que acontece? A vacina, ela tem uma eficácia, ou seja, ela consegue proteger até um percentual de 70%, 80%, e especialmente também em forma grave de doença. Se a gente conseguisse hoje vacinar o Brasil de uma forma geral, a gente poderia ter uma queda de óbitos, mas isso não teria um impacto significativo no primeiro momento
sobre número de casos, porque a gente precisa controlar vetor. Não existe acabar com dengue tendo Aedes e tendo foco de mosquito. Então, por mais que a gente tivesse uma vacina de uma cobertura vacinal espetacular, primeiro, a gente precisa entender que essa vacina não foi estudada em pessoas com idade acima de 60 anos, né? Então, a gente, obviamente, pode ser que ela tenha uma boa resposta, mas também tem algumas limitações. Ela não é uma bala de prata para resolver totalmente o problema da dengue no Brasil. Paralelamente, o Ministério anunciou um investimento de mais de 250 milhões de reais no controle do vetor em estratégias para diminuir essa quantidade de mosquito ou de focos, ou através de outras tecnologias de controlar mosquito, né? Até com controle biológico, algumas coisas interessantes, até aprendidas de outros países do mundo, como a Ásia, que realmente lá a casuística de dengue também é bem alta. Então, vacina não vai resolver nosso problema no primeiro momento. A vacina é para realmente evitar óbito e internação no grupo que mais interna, que são os adolescentes. O Ministério escolheu essa faixa etária depois de fazer uma análise muito criteriosa, Carla, de entender que quem interna mais de dengue nos hospitais é esse grupo, entre 10 e 14. Essa foi a razão, o motivo, de maneira bem racional, que o Ministério escolheu priorizar a imunização desse grupo inicialmente. Então, por isso também a gente fala que foi uma escolha acertada com relação a escolher esse grupo aí no primeiro momento. Olha, pelo menos 2 ouvintes perguntando sobre o horário comercial do Aedes aegypti, digamos assim, o Pajé e também o Pedro de Paula. É verdade que existe um horário em que o mosquito trabalha, entre aspas? Qual é esse horário? E aí estendo também a pergunta, doutor Álvaro, para a diferença entre esse mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, para o pernilongo comum, que costuma incomodar a gente durante as madrugadas. Muito bom. Tá, 2 perguntas boas também no nosso dia a dia, né? Os mosquitos, eles têm ciclos, né? Isso não só no mosquito da dengue, especialmente ao amanhecer e ao entardecer. Então, por isso que o que é importante? Você pega o repelente, né? Então, todo mundo tá falando, olha, tá difícil de achar repelente, não dá para comprar, né? Saiba que vocês só vão aproveitar isso para falar de repelente também, porque é uma dúvida da população em geral, porque tem aquelas fórmulas caseiras. Não caia nessa. Fórmula caseira não tem evidência de você a citronela, essas coisas que classicamente a gente utiliza nas nossas casas, né? E cuidado também, né, Carla, falar para os nossos ouvintes, são aqueles de parede, que aquilo é basicamente para aquele ambiente, e se você usar aquilo numa concentração muito alta, pode ser tóxico, quem tem asma. Toma cuidado de usar essas coisas de que dá certo, tem aprovação, mas toda vez que for comprar um repelente, os horários preferenciais antes de sair de manhã, se você usou durante a manhã, durante o dia, sabe que você vai ter que passar a tarde de novo, porque de repente ele vai te picar na parte da tarde. Então exige uma disciplina, o uso de repelente, a gente não consegue ver muito na população. É que nem usar protetor solar. Passa uma vez só, depois não passa mais, e no final do dia ali não adiantou muita coisa. Então, obviamente, num cenário que não tem vacina para todo mundo, se você está morando numa área super endêmica de muito caso, que está preocupado, saiba que o repelente pode ser aliado, mas aprovado pela Anvisa, leia a bula, veja a indicação, veja se você pode passar nas suas crianças, se você estiver grávida também ser aprovado para usar. Pergunte para o farmacêutico quando você for comprar, então isso é importante. Segunda pergunta, a diferença dos mosquitos, né? É muito difícil fazer ali no dia a dia você olhar e ter, então essa questão das diferenças, até existem algumas diferenças biológicas, de coloração, mas no dia a dia é difícil, né? E as pessoas às vezes se confundem, né? Olha ali e fala aquele, né? Então eu vou dizer para você que a olho nu é bem complicado, apesar de ter algumas diferenças biológicas para conseguir identificar o que é o mosquito da dengue e o que é o mosquito lá, o pernilongo em geral. Não é o com pintinhas brancas, preto com pintinha branca, o Aedes aegypti? Dá para fazer isso das pintinhas, mas de novo, Débora, é muito difícil na prática alguém olhar ali e fazer uma diferença, né? Olha, você pode picar, vai. Não tem pintinha, né? Ô, doutor, falando sobre repelente, o Fábio tinha mandado mais cedo. Qual que é o melhor, então, repelente? Eu ouvi falar que é o que tem icaridina ou DIT, é isso? Isso, Fábio, é icaridina ou DET. São dois compostos que têm aprovação, como a gente falou, Débora, para os ouvintes na pergunta na resposta, então eu fui falar de repelente antes de vocês se perguntarem, porque é uma dúvida muito comum. E então vai comprar, tem que comprar isso em farmácia, tem que ser aprovado pela Anvisa e tem que ter a concentração adequada desses princípios ativos, né, que tem a icaridina e o DET, então compra, usa naquelas áreas expostas, especialmente nos braços, nas pernas, são locais onde o mosquito realmente tem mais chance de picar.
E também lembre da periodicidade de passar esse repelente pelo corpo e, dependendo desses compostos, se é aprovado ou não para crianças. Então, até tem uma concentração menor para grupos etários, né? Então, preste atenção nesses detalhes. Quando for comprar, peça ajuda ao farmacêutico, né? É importante você, quando você for ali. E também saiba que as formulações caseiras, realmente, apesar de nossas pais, avós, usarem, falarem, não há evidência para ser recomendado sistematicamente como estratégia de prevenção contra o mosquito aí da dengue. Algumas pessoas com dúvidas, doutor, com relação à vacina. A Glorinha do Rio está falando de vacina indicada para pessoas com mais de 60 anos. A gente ainda não chegou nessa fase, então não sei se dá para a gente falar sobre isso. E a Andréia também, doutor, ela tem uma dúvida com relação, talvez, à segurança da vacina, porque ela diz, se a gente não pode pegar dengue 4 vezes, por exemplo, que é muito perigoso, né, vai aumentando o grau, o agravamento da doença conforme a pessoa vai tendo mais casos, né? Como é que funciona a vacina? Ela quer saber se essa vacina pode trazer algum tipo de complicação, uma vez que acaba levando o vírus para dentro da pessoa também. É desse jeito que funciona? Boa. Essas perguntas foram as perguntas que nortearam o estudo da Takeda, né? O estudo de fase 3 que o Brasil fez parte, né? Esse estudo é um dos estudos mais importantes quando a gente fala de vacina de dengue. Demorou para a gente ter uma vacina de dengue exatamente porque são 4 sorotipos que existem no mundo da dengue e a vacina precisa cobrir os 4 sorotipos e ainda por cima não ter essa chance de aumentar a gravidade, já que você já vai colocar os 4 tipos no seu organismo, né? Numa primeira vacina lá de alguns anos atrás, da Sanofi, teve esse problema, né, de evento adverso, as pessoas tinham que colher exame de sorologia para saber se já tinham tido dengue, pela chance de evolução para a forma mais grave da doença em alguns cenários, né? Então, assim, vamos responder as perguntas. Essa vacina da Takeda não foi estudada para pessoas acima de 60 anos. Não significa que ela não funcione, mas não há recomendação do fabricante para vacinar grupos acima dessa idade. E mesmo que você queira tomar essa vacina na rede privada, primeiro, você não vai achar essa vacina em rede privada para vender nesse momento no Brasil, porque a Takeda praticamente vendeu todos os lotes para o Ministério da Saúde e tem que pesar muito numa balança vacinar pessoas, não porque vai trazer problema de gravidade, porque não tem estudos avaliando essas possibilidades. Agora, com relação aos eventos adversos, que a nossa segunda ouvinte perguntou, também uma excelente pergunta, é o seguinte, ela foi estudada durante um período de anos, essa vacina, num grupo de mais de 10 mil pessoas, ou seja, um estudo robusto, com avaliação estatística, e realmente os únicos efeitos colaterais que a vacina teve foram dor no local da aplicação e febre, como qualquer outra vacina dá. O risco de evoluir para gravidade, quando você fez a vacina e pegou dengue depois, não foi mostrado no estudo, ou seja, houve uma segurança com relação à chance de evolução para forma grave de vacina depois que você tomou dose de vacina. Então, fiquem tranquilas as nossas ouvintes que precisa estudar acima de 60 anos e essa questão da gravidade não foi vista com essa tecnologia que o Brasil colocou no Programa Nacional de Imunizações. Aliás, meninos, o Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma vacina para dengue no Programa Nacional, um Programa Nacional de Imunizações. Doutor, estamos conversando, para quem ligou o rádio agora, com o nosso infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, colunista de saúde aqui da Band News, Álvaro Furtado. Há muito tempo a gente escuta naquele comercial de televisão, de rádio, não tome esse medicamento em caso de suspeita de dengue. Só que a gente vai se acostumando com aquilo, tal, nem presta tanta atenção ou acaba se esquecendo. E aí quando começa um ou outro sintoma, ai, tô com uma dorzinha de cabeça, tô com uma dor no corpo, deixa eu tomar o que tem aqui em casa, esse meu remedinho, vou na farmácia, vou comprar um remédio. Quais são os medicamentos que você não deve tomar em caso de suspeita de dengue, ou se não sabe se é ou não, diante deste cenário, vamos evitar comprar, e quais são aqueles mais seguros para, de repente, resolver uma simples dor de cabeça se não for dengue? Essa também, todo mundo vê aquele letreiro, tenta acompanhar, que vai tão rápido, né, que você vai ver o que está escrito ali embaixo e por que não pode tomar isso, né? Vamos primeiro entender que a dengue dá muita febre, muita dor no corpo, então é natural que a pessoa com dengue queira tomar alguma coisa para melhorar isso, e usualmente ela vai tomar antitérmico ou anti-inflamatório. Só que o problema é 2 medicações, os anti-inflamatórios, né, e o AS. Anti-inflamatório e AS pode fazer cair a plaqueta que já está abaixo e aumentar a chance de sangramento nesses pacientes. Então, se você tiver febre e dor no corpo,
obviamente, você vai querer tomar uma medicação para aliviar esses sintomas que são muito chatos. A dengue é um febrão mesmo, a dor no corpo chata, uma coisa. As pessoas falam que, tanto que se você for. Agora, curiosidades que não tem nenhuma importância, mas é curiosidade. O nome mosquito, o nome da dengue tem várias teorias, né? Dos nomes que vem lá da África, né? Aliás, o mosquito Aedes aegypti, né? Do Egito, né? Acho que foi trazido para o Brasil através do tráfico de escravos lá, naquela época, mais de 5 séculos atrás. E esse nome, espírito do mal, que faz você ter dor no corpo, essa é uma das explicações do nome, da etimologia da palavra dengue, né? Então, realmente é chato, uma dor insuportável nas costas, nos braços, nas pernas. E dipirona pode tomar, paracetamol também numa dose adequada. Agora, AS e anti-inflamatórios não hormonais, né, tipo Voltaren, aí não pode tomar. Então, febre, dipirona, se você não for alérgico, obviamente, a dipirona. Sempre falando para os nossos ouvintes aqui que a conduta de medicação é prescrição médica. Procura um profissional para te orientar, não fique se automedicando para a farmácia, comprando a primeira coisa que aparece na sua frente, que isso é um hábito tradicional aqui do nosso país, fazer isso, se automedicar, né? Parte da cultura da população brasileira, de ir na farmácia, me dê um negocinho aí, mas cuidado com a S e cuidado com o anti-inflamatório, não pode usar isso como antitérmico no caso da dengue ou para tirar a dor. Ibuprofeno, então, também não, de jeito nenhum, né, doutor? Ibuprofeno também não, Débora. É um anti-inflamatório, também pode causar até no uso abusivo, lesão do rim. As pessoas começam a tomar as coisas, não param, né? Em vez de tomar 2, tomar uma semana. Então, cuidado com a dose, cuidado com a intensidade de uso disso. Então, melhor de velha e boa dipirona, se você não tiver alergia de dipirona, obviamente. Uhum. E quais são as outras recomendações para quem tem o diagnóstico de dengue? Muito bom. Repouso, hidratação é importante, hidratação por via oral. Observar as pessoas da família. Não existe transmissão interfamiliar, né, como na Covid, mas se alguém começar a morar na mesma casa, começar a ter sintoma, lembra que a transmissão pode acontecer para várias pessoas de uma mesma casa, né? Se tiver uma área de mosquito próximo, dentro do próprio domicílio, foco de mosquito. E aí, muitas vezes não vai internar, pode ser uma doença leve. Observar os sinais de alerta, os sinais de gravidade, que a gente falou, vamos repetir para nossos ouvintes aí. Dor de barriga, vômito que não melhora, falta de ar, queda de pressão, ficar tonto, diminuir a quantidade de xixi, diminuir o ritmo de diurese, né? Tudo isso pode ser um sinal de gravidade, quando o sangue está saindo dentro do vaso, então você vai para o serviço de emergência para ser avaliado. Lembrar que a espera está alta nesse serviço, está tudo muito cheio. Então, tenha paciência de ficar lá, né? Enquanto isso, realmente, a hidratação e repouso, essa dor no corpo, gente, pode ficar durante alguns dias, inclusive até meses depois. Vocês lembram do pós-Covid? Você ter um monte de sintomas. Existe o pós-dengue também, de ficar lá algumas semanas com inapetência, fadiga, cansaço. Então, o vírus da dengue também faz uma inflamação no músculo, né? Dá um que chama de miosite. Isso deixa o paciente com bastante dor muscular, tanto no quadro de agudo de dengue, quanto em algumas semanas depois. Então, por isso que o melhor é não pegar dengue. Dengue é chato mesmo, né? Às vezes não acontece nada de gravidade, mas só de uma semana de febre, dor no corpo, fraqueza e cansaço, vai ficar uma semana sem trabalhar. Então, isso até é o cálculo de dias economicamente ativos perdidos com dengue, para mensurar o impacto econômico da epidemia no Brasil e no mundo, né? Tem ouvinte perguntando, doutor, se existem pessoas mais suscetíveis ao agravamento da doença, como, por exemplo, tipo sanguíneo ou alguma condição que a pessoa tenha para piorar o quadro. Sim, sim. Do ponto de vista do indivíduo, as comorbidades, pessoas hipertensas, diabéticas, têm um risco maior de evolução para dengue. As crianças também, para gravidade, crianças também é um grupo etário bastante preocupante assim para a gente, né? Pessoas que são policomórbidas, né? Então, tudo isso acaba gerando um risco maior de gravidade. E os outros riscos estão relacionados à própria genética do hospedeiro, né? Do indivíduo que contraiu dengue, e também, né? Se ele já teve alguma infecção prévia, né? Algumas teorias colocam, né? Quando você tem uma dengue lá, tem 4 tipos de vírus da dengue. Você pegou do tipo 2, aí no outro ano tipo 3. Então, ter uma nova exposição com um tipo diferente do primeiro que você pegou pode aumentar o risco de chance de evolução para gravidade, mas você pode ter dengue grave logo no primeiro episódio de um primeiro sorotipo também. Então, pensando especialmente nesses grupos aí com comorbidades e crianças. Você falou, doutor, que é diferente da Covid, que a dengue ela não é transmitida de pessoa para pessoa, precisa do mosquito necessariamente. E aí, a nossa ouvinte... não tem o final, só tem o final do telefone aqui,
80. Tá dizendo que a irmã pegou, também os filhos e o marido. São 4 pessoas da mesma família contaminadas pelo vírus da dengue. Ela diz, é um mesmo mosquito que pica todo mundo? Se tiver um mosquito só, pode ser que seja o mesmo, mas tem a primeira coisa a fazer nesse cenário, às vezes é o bairro, o local, os locais onde a pessoa frequenta. Lembrar que a família usualmente pode frequentar os mesmos lugares. Isso não é incomum não, cara. A gente vê essas histórias dessa ouvinte aí várias vezes, porque o mosquito está circulando na área geográfica ou nos locais onde essa família transita, então ocorre a possibilidade, né? Claro que quando a vigilância recebe a notificação desses casos, o que ela faz? Vai no local onde esses pacientes moram e tenta fazer uma busca de focos de mosquito, já que existe a probabilidade, né, nessa área geográfica, mesmo nesse quintal, nesse terreno, nessa casa, terem focos de mosquito, né? Não dá para saber se é o mesmo mosquito, mas provavelmente o mesmo mosquito, os mesmos mosquitos da área geográfica onde essa família circula e mora podem estar envolvidos na transmissão. Por isso que alguns bairros ou algumas cidades do Brasil, realmente a circulação da doença é maior, porque tem mais foco de mosquito naquele local. E aí, quanto maior o número de casos, é mais provável a transmissão para outras pessoas, e aí isso vai aumentando exponencialmente, doutor? Porque o vírus está presente. Oi? Então, quanto mais caso tem, Carla, usualmente é porque tem mais mosquito mesmo, né? Não existe a transmissão interhumana, por exemplo, do homem de uma pessoa para outra ali dentro. Então, sim, o problema é que quanto mais caso tem, nos mostra a incapacidade de controlar, que tem muito mosquito circulando. Então, aí vale a pena, além da campanha da vacina, que a gente está falando bastante desde janeiro, quando o Brasil incorporou aí pelo SUS, mas também procurar foco, ir atrás. Esse dinheiro que foi investido pelo Ministério, basicamente, além de vacina, é para continuar tentando erradicar o mosquito. O Aedes é um mosquito antropofílico que se adequa a qualquer ambiente que tem muita gente, né? Ele tem essa característica de gostar de área urbanizada, não só área rural, área que tem urbanização deficitária, área favelizada, onde tem locais de água parada. Ele se adapta muito bem, ele se prolifera muito bem. O ovo do mosquito pode ficar aí durante anos e depois estação chuvosa, janeiro, fevereiro, vai ali e volta a abrir o ciclo de vida. Então tem vários desafios de poder controlar aí essa biologia do mosquito dos ovos, do vetor transmissor da doença. O Marcelo, nosso ouvinte de Taboão da Serra, quer saber se na ausência de uma lona para cobrir a piscina, cloro na água resolve, no sentido de afastar o mosquito. Sim, limpar a piscina bem, colocar cloro, lembrar o nosso ouvinte do Taboão está tendo um aumento de casos também muito importante, uma das áreas de São Paulo, uma cidade aí que também enfrenta um aumento expressivo, né? Então, obviamente, cloro pode ajudar, né? Se limpa a sua piscina, tiver clorada, não tem problema. Dura aquelas piscinas abandonadas, que não tem cloro, água parada, não tem cobertura, né? E ele falou da palavra tela, né? E telagem, eu acho que é uma coisa interessante, em janelas. Por exemplo, quem mora em locais onde, sei lá, tá muito calor. Não vou conseguir fechar a janela, não tem ventilador. Bota a tela nas janelas, pode ajudar, né? No controle do vetor também do mosquito, né? Lembramos que estamos vivendo das estações quentes mais, né? Fenômeno El Niño no nosso país. Aliás, isso é um dos motivos também de uma prospecção global da OMS, que a dengue está no radar das 10 doenças mais importantes para os próximos anos de controle por causa de aquecimento global. Então, isso é prioridade da lista de 10 doenças aí que podem motivar epidemias, óbito e realmente pessoas doentes aí pelo mundo. Então, não é brincadeira, não é só Brasil, os países lá da Ásia e talvez outros países do mundo que nunca tiveram dengue estão começando a ter dengue por causa de aquecimento global. Imagina, em Miami, na Flórida, que nunca teve dengue, está tendo dengue também por causa do aquecimento global. Então é importante falar dessa questão do clima também sendo um dos responsáveis pelo aumento de casos a nível nacional e a nível internacional também. Tem a ver com isso, justamente com a dengue chegando em outras localidades onde antes não havia. A pergunta do Luciano Silva, de Lauro de Freitas, na Bahia, é uma dúvida muito minha também, doutor, porque ele questionou o seguinte: por que é que os laboratórios internacionais não fazem nenhum esforço para produzir vacina da dengue? Aparentemente só tem um laboratório japonês, como o senhor citou, né, doutor Álvaro? E aí eu pergunto o seguinte: tem epidemia de dengue em países ricos? Se tivesse epidemia de dengue em países ricos, essa vacina já não teria saído, doutor? Olha, não faz pergunta difícil, cara.
Olha, doença de pobre de país de terceiro mundo nunca leva a motivação de indústria farmacêutica, muitas vezes atrás. Primeiro, pela própria dificuldade de ter uma vacina contra a dengue. São 4 sorotipos. Existe uma dificuldade da própria vacinologia, né? De você. Teve-se um investimento, sim, do NIH, organizações americanas, para chegar nessa vacina, a vacina da Takeda. A gente não falou ainda hoje na nossa discussão, mas a vacina do Butantan deve caminhar aí como uma nova perspectiva, uma vacina em regime de uma única dose. Lembrar que essa vacina da indústria japonesa Takeda é uma vacina de 2 doses. Mas, assim, realmente, a dengue é uma doença que afeta prioritariamente países de área de clima tropical, né? É difícil você ver em outros locais. Realmente, fundamentalmente, a maior parte dos casos nas Américas, na Ásia, países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Então, assim, claro que, além da dificuldade em si de ter a vacina pela própria biologia e a vacinologia complexa com relação à dengue, também falta de investimento. Nos últimos anos que a gente realmente começou a estudar a vacina de dengue, depois de tentativas frustradas, né, de ter uma vacina preventiva, agora a situação está invertendo, né? A água está batendo na bunda dos países de primeiro mundo também, e aí, assim, a gente espera que novas plataformas sejam tentadas também, não só essas 2 que a gente já tem, né? 3, na verdade, aquela primeira lá de anos atrás, a atual da Takeda e a do Butantan também, que nós temos novas possibilidade de estudo de vacinas aí para dengue, porque precisa mesmo, já que a gente não tem incompetência nossa de controlar esse vetor e precisa reverter essa incompetência também, nós também temos que ter como aliado uma vacina que funcione, que proteja, que seja segura para toda a população.